Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje nós vamos falar sobre as recentes alterações no Código Civil Brasileiro. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Sérgio Murad, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Civil da OAB aqui de Bauru. Seja muito bem-vindo. Olá, professor César. Olá a todos que estão assistindo. É um grande prazer estar aqui, também nas dependências da FIB. Agradeço imensamente o convite para estar aqui no programa O Direito é Todo Seu. Na verdade, nós aqui agradecemos a sua presença aqui, nos brindando mais uma vez, né? Já não é a primeira vez, então realmente tenho certeza que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, vai sim vai gostar do nosso programa, das nossas informações, com toda certeza. E hoje nós vamos falar sobre as recentes alterações do Código Civil. Sem dúvida alguma, esse tema de hoje é de interesse para todo mundo, para todos vocês que estão aí nos assistindo. Quando a gente fala de direito civil, a gente fala de direito de família, a gente fala de divórcio, a gente fala de adoção, a gente está falando de um monte de coisa que todos nós vivenciamos diuturnamente. E vamos lá então. Essas mudanças a serem abordadas referem-se ao direito civil. E o que seria aí? Porque a gente fala direito civil, muita gente não entende o que engloba essa matéria, né? O que seria esse direito civil e as suas áreas? Então, professor, o direito civil trata-se de um exemplo típico do que nós temos no direito privado. É um direito extenso, é uma matéria, é um tema, é um assunto com uma amplitude muito grande no nosso sistema jurídico brasileiro. E para isso, ele foi dividido em vários temas. E esses temas são estudados de uma forma bem ordenada. Nós falamos sobre pessoas físicas, pessoas jurídicas, a parte da incapacidade, como também da capacidade jurídica. Falamos sobre bens móveis, imóveis, e toda a parte do âmbito jurídico relacionado a isso. Também fatos, atos e negócios jurídicos, que nós vamos falar inclusive de alguns hoje, como também as obrigações que nós tratamos no dia a dia, os contratos, os danos vindo, inclusive, não somente da área contratual, mas também da extracontratual. No direito civil também nós temos temas relativos às coisas, propriedade, posse, uso capião, e o direito civil geralmente determina com o direito de família e sucessões. No direito de família e sucessões nós temos assuntos variados, como o próprio professor já mencionou, divórcio, separação, que nós vamos discutir hoje, inclusive, a existência da separação judicial, também pensão alimentícia, união estável, como também, ao final, inventário, partilha e a ordem de vocação hereditária em si. Então, basicamente, o direito civil, ele trata das relações entre as pessoas de uma forma direta, entre as pessoas inseridas dentro de um contexto como particulares entre si, em que o Estado vai agir olhando toda essa imagem, toda essa situação, né, e verificando, através da nossa legislação, como ela tem que se comportar, e trazendo, inclusive, não somente os direitos, mas também os deveres em relação a isso. Então, basicamente, o direito civil trata das relações entre as pessoas nesse contexto. Isso que você falou é muito interessante, né? Direitos e deveres, porque às vezes nós estamos acostumados aí, as pessoas comum, né? Porque eu tenho direito disso, porque eu tenho direito daquilo, porque eu tenho direito de não sei o quê. Ótimo. Mas nós também nos esquecemos que dentro do direito civil, as pessoas físicas, no caso, também possuem uma série de deveres, né? Então, dentro disso tudo que você falou, qual é o impacto aí desse campo na sociedade brasileira? Então, professor, basicamente, quando tratamos do direito civil, como acabamos de falar,
nós entendemos que o direito civil ele traz impactos diretos na convivência entre as pessoas, de duas formas. Primeiro, disciplinando essas relações jurídicas que se formam entre elas. Então, por exemplo, num contrato entre os contratantes, em um casamento entre os cônjuges, e disciplinando, nós também temos no Código Civil também algumas penalidades de quem descumpre alguma coisa nesse sentido. Então, quem viola a regra, quem viola os termos da nossa lei, né, vai ter punição em relação a isso. Então, o direito civil ele tem um impacto diretamente na sociedade, já que ele regula várias relações interpessoais. Perfeito. Muito bem aí. Realmente, o direito civil tem aí um impacto muito grande na sociedade, no sentido mesmo o que você disse, né, de direitos e deveres que a gente tem que ficar atentos aí. Nós tivemos recentemente, não tão recentemente, mas a tal da nossa, infelizmente, né, passamos pela tal da pandemia, né? Tivemos a pandemia aí que levou milhares de pessoas queridas aí, cada um na sua família, né, sentiu isso, e podemos dizer que essa pandemia teve um papel aí primordial para algumas mudanças nessa seara, na questão do direito civil, não teve? Sim, professor. A pandemia, ela trouxe uma época muito triste, nós tivemos que passar, e com ela o impacto, né, no direito civil foi muito grande, a ponto da pandemia trazer, inclusive, algumas situações que pouco eram faladas dentro do direito civil ou que não eram tão utilizadas. Por quê? Se trouxe uma insegurança muito grande. E essa insegurança trouxe consigo uma sensação de que certas pessoas ou não poderiam cumprir o que eles tinham combinado, o que tinham contratado, e assim por diante. Então, a época da pandemia teve um impacto extremamente relevante no direito civil, no que tange a impor ou não determinadas penalidades de quem não estava cumprindo, né? Então, assim, foi uma época muito complicada, foi uma época que trouxe, assim, uma imensa insegurança em relação a isso. Realmente. Tivemos vários impactos dentro Sim. do direito civil na questão aí que diz respeito à nossa vida no dia a dia, né? Uma outra questão aí, como que a área do direito contratual, né? Eu estou tocando nessa questão do direito contratual porque nós fazemos, a população em geral faz contratos diuturnamente. Pode ser uma pessoa simples, às vezes essa pessoa simples vai lá e faz um contrato de uma locação de um imóvel, essa pessoa faz um contrato, às vezes, de um financiamento de um imóvel, e etc. E também temos vários contratos aí na questão da seara civil, né? Dentro do direito civil. E como a área contratual aí, né, dentro do direito civil, como que essa área foi atingida dentro dessa conjuntura de pandemia e tudo? A ideia inicial, professor, quando nós tivemos o advento da pandemia, foi que a primeira situação que veio à tona era tentar encaixar, determinar no que a pandemia se mostrava. Nós temos no Código Civil as possibilidades do caso fortuito ou a força maior, para que pudesse tentar amenizar ou excluir o adimplemento obrigacional. E como fazer para que a pandemia tivesse esse parâmetro? Seria a pandemia um caso fortuito? Seria a pandemia uma força maior? Não se encaixaria em nenhum dos dois? Então se procurou durante um bom tempo, no direito contratual, uma forma de se utilizar também dessa teoria para que se amenizasse os riscos, né, do adimplemento obrigacional. Isso aí.
A gente fala muito tecnicamente aí agora, né? Dentro de sala de aula e tudo mais. A gente fala muito aí, há pouco tempo se falava muito sobre a questão de a chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão a gente chama. Vou até te pedir para explicar um pouco para o nosso público aí. Mas a pergunta é, pode-se dizer que essa teoria aí foi muito lembrada nesses últimos anos? Sim, professor. Quando estamos em sala de aula, ministrando aula para nossos alunos do curso de Direito, enfatizamos bastante isso. A teoria da imprevisão, que por uma questão doutrinária, ainda há uma confusão em relação a condicioná-la ou não como sinônimo, em sua expressão da teoria da onerosidade excessiva. Nós temos a teoria da onerosidade excessiva nos artigos 478 a 480 do Código Civil Brasileiro, onde traz uma previsão bem pontual, né? Algum contrato que nasceu, entre aspas, de uma forma coordenada, sem discrepâncias maiores, mas que foi atingido posteriormente por algo imprevisível, e por algo que, obviamente, posterior, imprevisível, e que tornasse excessivamente onerosa a obrigação de uma das partes, poderia ser encaixado na situação da teoria da onerosidade excessiva. E essa teoria traz tanto a possibilidade de uma revisão contratual, como também de uma possível extinção contratual. Então, a teoria da onerosidade excessiva foi invocada, sim, em alguns julgados, em relação à época da pandemia. Não, em sua grande parte, não obteve sucesso nesse sentido, porém foi lembrada inúmeras vezes. Por quê? Porque algumas pessoas trouxeram o sentido de que a pandemia impedia, a pandemia seria um fato posterior que poderia impedir o adimplemento obrigacional por parte de algumas pessoas. Então, a teoria da imprevisão, consubstanciada na teoria da onerosidade excessiva, ela foi extremamente lembrada nesses últimos tempos, aí, em época de pandemia, né, porque por parte de algumas pessoas, tentou-se encaixar a pandemia nessa teoria. Tá ótimo. Nós temos muita coisa para debater, para discutir aqui ainda, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre as recentes alterações no Código Civil Brasileiro. Estou aqui conversando, debatendo com o nosso querido amigo, Dr. Sérgio Murad. E nós estávamos falando das questões, as alterações, as mudanças no Código Civil, no bloco passado, e eu vou te fazer uma interrogação e gostaria que você explicasse, porque é muito importante para o nosso telespectador, para os nossos telespectadores em geral. É uma lei, né? A 14.382 de junho de 2022, porque nós falamos dos impactos na vida das pessoas e essa lei traz muitos impactos na vida das pessoas. Eu queria que você falasse sobre essa legislação, por favor. Então, professor César, essa lei trouxe realmente um impacto bem interessante na nossa sociedade, dispondo
em relação a um tema que é o nome. Então, é tão próximo das pessoas, né, junto à sua identificação, né? Então, assim, nós temos agora uma legislação nova que trouxe essas mudanças muito interessantes que eu poderia trazer para o professor, para nossos espectadores, de uma forma assim, bem didática e bem direta. Então, é uma lei que ela traz inovações em relação ao nome das pessoas. Você falou uma palavra aí que eu fiquei atento. Você falou que essa legislação traz inovações quanto aos nomes, ao nome das pessoas. Então eu vou te perguntar, quais são as principais inovações aí que essa lei trouxe? Essa lei trouxe algumas inovações bem interessantes. A primeira, e talvez a mais impactante nesse sentido, é que anteriormente, professor, para que a pessoa pudesse modificar o seu nome, ela teria que entrar com uma ação na justiça mediante alguns requisitos legais. Então, não era somente a qualquer tempo e teria que ser por via judicial. Agora, com essa inovação trazida por essa lei, recentemente, a pessoa pode ir ao cartório de registro civil, também chamado de pessoas naturais, e trazer a sua intenção para o cartório de que quer modificar o seu nome imotivadamente. Não há necessidade de maiores explicações. Simplesmente, você chega lá e fala que quer trocar o seu nome. Pode ser feito somente uma vez e o cartório, obviamente, vai pedir para a pessoa alguns documentos, situações para isso. Então, essa é uma inovação tremenda para quem quer trocar o nome, para quem quer fazer isso de uma forma extremamente mais rápida, mais tranquila. Não vai precisar entrar com uma ação na justiça. Por consequência, fora também essa inovação, nós temos outras. No caso do recém-nascido, 15 dias os pais têm para irem ao cartório e retornar em consenso para poder fazer alguma modificação. Nós também temos uma terceira principal inovação, que é em relação ao sobrenome das pessoas, que também a pessoa terá que ir ao cartório e, para fazer essa modificação, trazer os documentos pertinentes e assim por diante. E, finalmente, professor, também em relação ao sobrenome dos cônjuges, tanto em relação à inclusão, como também à exclusão. Então, também pode ser feito em cartório. Aí, né? São dicas de ouro para você que está aí nos assistindo. Uma outra situação, doutor Sérgio, que acontece, né? A gente ouve no dia a dia, a pessoa está ali, eu quero me separar, o outro vem e fala, eu quero me divorciar, aí vem o marido, não, agora não dá mais, eu quero me separar, e aí a mulher, não, eu quero me divorciar. Resumindo, existe uma verdadeira balbúrdia em relação a essas nomenclaturas, né? Vai separar, vai divorciar. Então vamos lá, né? Quais são aí os recentes olhares sobre a existência ou não da separação judicial aí no nosso direito? Então, professor, fazendo uma breve introdução, a separação judicial é um instituto, o divórcio é outro, né? Na separação judicial, nós temos a dissolução da sociedade conjugal e se prevê a possibilidade do restabelecimento da mesma. Já no divórcio, se dissolve o vínculo conjugal, então não há possibilidade do restabelecimento. Através de uma emenda constitucional, que é a 66 de 2010, a partir daquela época, até os dias de hoje, ou até recentemente, se discutia muito o fato de que
será que a separação judicial já não existe mais como instituto jurídico? Ainda existe. Como se traduz isso na prática? Então, nós tivemos aí duas correntes nesse sentido. Uma que dizia da sua existência e a outra que falava o contrário. E durante todo esse tempo nós convivemos com isso. Só que recentemente, em novembro do ano passado, houve um julgamento que trouxe, através da nossa instância superior, que trouxe para nós a informação de que a separação judicial já não existiria mais como um instituto autônomo em relação ao direito civil, inserido no contexto do direito de família. Então, basicamente, nós temos aí a figura da separação judicial hoje, apesar de toda essa discussão, essa novidade trazida pelos tribunais. Uma outra questão que é muito interessante, falar de sucessão, né? Direito sucessório, que a gente chama aí no direito civil. Nós temos a questão, as pessoas têm muitas dúvidas, aquelas pessoas que estão aí vivendo em união estável, né? Falar um pouco da mudança no direito sucessório recente em relação justamente a isso, aos que estão vivendo em união estável. Então, professor, o artigo 1790 do Código Civil Brasileiro, ele tratava da sucessão de quem está em união estável. E o artigo 1829, de quem é casado. Então, nós tínhamos essa diferenciação legal. Atualmente, nós não temos mais isso. O artigo 1790 foi, inclusive, considerado inconstitucional. Então, houve uma equiparação, né, da figura de quem está em união estável para as pessoas casadas no que tange ao direito sucessório, face ao artigo 1829, que trata de uma ordem que nós chamamos de ordem de vocação hereditária, onde aquelas pessoas herdam por classes dentro desse rol, dessa ordem, caso uma pessoa não tenha deixado a disposição de última vontade, tá? Que nós chamamos de sucessão legítima quando não há essa disposição de última vontade. Então, nós vamos direto ao artigo 1829, em princípio, e naquele rol nós também vamos incluir quem está em união estável. Tá, ok. Como eu fiz há pouco, no bloco anterior, tem uma lei que eu reputo muito importante, a 13.811, do ano de 2019. Eu gostaria, doutor Sérgio, que você explicasse para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, qual a importância dessa lei na nossa vida hoje. Olha, professor, é uma lei bem interessante. Ela trouxe um dispositivo que modificou um aspecto do direito de família. No direito de família, nós temos o que nós chamamos de idade núbil, que é a idade que a pessoa tem o que nós chamamos de capacidade matrimonial, capacidade para se casar. No Brasil, essa capacidade se dá aos 16 anos. Porém, a própria lei trazia uma exceção nesse sentido, né? O próprio Código Civil, em que trata da capacidade matrimonial nos artigos 1517 a 1520. Só que essa lei de 2019, ela trouxe um dado bem direto. Diz que, em hipótese alguma, uma pessoa menor de 16 anos pode se casar no Brasil. Então, em hipótese nenhuma, uma pessoa menor de 16 anos pode se casar no Brasil. Então, nós não temos exceção alguma.
Então, é uma lei que pode ser que para alguns trouxe uma inovação, para outros não trouxe inovação alguma. Alguns podem concordar, outros não, porém, ela traz essa determinação. Não há exceção. Pessoa menor de 16 anos, no Brasil, não pode se casar. Então tá aí, né? Fica, por isso que eu pedi tua explicação aí, em relação a essa legislação, porque realmente é muito importante a questão do casamento e ela impacta diretamente nessa questão, conforme a sua explicação aqui agora. Exatamente, impacta direto na sociedade. Pois é. A gente teria muito mais coisa para debater, para falar, para discutir, né? Mas infelizmente estamos chegando aí ao nosso final do nosso programa. Eu queria te agradecer, doutor Sérgio, por ter mais uma vez contribuído aqui com os nossos telespectadores, né? Com todas essas informações que realmente dizem respeito ao dia a dia de todos nós. Eu que agradeço, professor César, agradeço novamente ao programa Direito é Tudo Seu, agradeço à FIB por essa oportunidade, pelo convite. Gostaria de enfatizar que eu também estou à disposição das pessoas de uma forma geral, através das redes sociais, tanto no Facebook, Sérgio Saliba Murad, como no Instagram também, doutor.sergio.saliba.murad. Então, eu agradeço imensamente pelo prestígio de estar aqui com vocês. Novamente, não é a primeira vez, já estivemos outras vezes, e eu agradeço imensamente ao professor César pelo convite. Imagina, vai voltar aqui, doutor Sérgio, fica já, agendar não dá, que é tudo complicado a vida hoje em dia, mas com certeza vai voltar aqui, a gente vai discutir outros temas aí. É isso aí, eu agradeço principalmente a vocês, nossos telespectadoras, nossos telespectadores, pela audiência, por estarem conectados no nosso programa. Nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Prof. César Micheli. Até o próximo!